Olá, hoje veja a entrevista ao governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Governador, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Silvio, um prazer. De cara, agradeço por ter aceito o nosso convite. Governador, como é que um político reeleito com mais de 3 milhões e 300 mil votos, né, para um segundo mandato num estado tão importante como o Paraná, consegue chegar a um índice de desaprovação tão grande como o senhor atingiu, especialmente no ano passado? O que aconteceu nesse segundo mandato? Veja bem, acho que foi uma soma de fatores. Primeiro que dizem que existe a tal da síndrome do segundo mandato. Que as pessoas também, os eleitores, cansam um pouco do governante, até pelo tempo em que ele está à frente da gestão, mas nós tivemos, em especial, além da crise nacional, que derrubou de maneira geral, salvo algumas exceções, a popularidade de todos os governantes, a insatisfação da população com os políticos diante de tantas denúncias, tantos escândalos, promovidos pelo governo federal, o governo do PT. Mas, queira ou não, acaba respingando em todos os demais gestores em função da grande insatisfação com a classe política, e é compreensível, né? A população está de maus bofes com os políticos. Mas no ano passado eu resolvi fazer um ajuste fiscal no estado do Paraná. E eu dizia, já no final de 2014, quando nós começamos a adotar as medidas duras, amargas e impopulares, eu já avisava que seria o primeiro estado a fazer o ajuste e seríamos também o primeiro estado a sair da crise. Foi exatamente o que aconteceu. Mas naquele momento de uma certa insatisfação popular diante das medidas duras, mexendo em algumas alíquotas de impostos, inclusive o IPVA, que estava defasado no Paraná, os meus adversários políticos, de forma maldosa e irresponsável, tentaram confundir a opinião pública com ataques sórdidos, ataques pesados contra mim, e gerou uma certa incompreensão na sociedade. Mas eu falei que todos entenderiam melhor que o que nós fizemos era fundamental, inadiável para o futuro do Estado e para proteger o Paraná dos efeitos mais nocivos desta grave, profunda e aguda crise financeira nacional. Iriam compreender quando comparassem o Paraná, que fez o dever de casa, com os demais estados que não fizeram. Hoje nós temos uma situação, não que sobre dinheiro, mas extremamente confortável e diferenciada em relação aos demais estados do Brasil. Tanto é que semanalmente, tanto eu quanto o meu secretário de Fazenda recebemos ligações e visitas de prefeitos e governadores querendo saber, com detalhes, a receita do ajuste que nós fizemos no estado do Paraná. Apesar das questões do cenário nacional economicamente caótico, como o senhor citou, tem questões locais também que afetaram a sua popularidade. Sim. Por exemplo, o senhor parece viver uma batalha sem fim com os professores. É uma categoria que tem dificuldade em dialogar, é verdade. Mas a minha pergunta é, não dá para mexer na Previdência, nessa categoria número 1 e 2? Durante as manifestações, especialmente no ano passado, a polícia foi ostensiva. Bombas, helicópteros e o governo acusado de ter usado de agressividade. Então eu faço essas duas perguntas para o senhor, do ponto de vista da categoria e do Sim. ponto de vista da ação da polícia naqueles episódios. Veja bem, como eu disse, as medidas eram duras, né? Não existe remédio que não seja amargo numa situação de dificuldade financeira, e que nós fomos inseridos. O Brasil inteiro foi inserido pela má gestão do governo do PT, porque, na verdade, não há nada mais nocivo, nefasto, para uma administração do que a associação de má gestão, incompetência, com corrupção. E foi o que aconteceu no país, né? Os fundos de pensão com rombos bilionários, as estatais todas, todos os brasileiros hoje pagando a conta pesada desse desgoverno, 12 milhões de brasileiros desempregados. Então nós tomamos medidas para proteger o estado do Paraná. E dentro desse pacote de medidas para o ajuste fiscal estava a previsão de reajuste ou revisão do sistema previdenciário do estado do Paraná. Essa reestruturação, porque nós tínhamos o fundo previdenciário, e temos ainda, mais capitalizado do Brasil. Eu não podia mais sangrar o Tesouro do Estado com aportes de 500 milhões de reais por mês. Então nós fizemos uma reestruturação e aí sim, o sindicato petista, né, que muito mais preocupado do que defender os interesses da classe, dos professores, a preocupação é fazer política.
partidária, é desgaste a mim, que sou adversário do PT. E aí eles disseminaram de forma irresponsável a todos os servidores que a proposta em votação na Assembleia de reestruturação da Previdência era para pôr um fim às aposentadorias dos servidores. Isso gerou uma fúria. Mas não foram só professores que estavam na praça. Tinham ali grupos radicais que orquestraram meticulosamente todas as ações ali para cima dos policiais que cercaram a Assembleia para garantir o seu funcionamento. O que mais se discute hoje no Brasil, e já se fala isso há décadas, a necessidade de reestruturação do sistema previdenciário. Nós tivemos a coragem de fazer no estado do Paraná. Por isso que o Paraná hoje tem uma situação diferenciada no país. E graças a essa reestruturação que garantiu uma economia anual de R$1,5 bilhão ao Estado, é que foi possível, você vê que curioso, pagarmos neste ano o reajuste aos servidores de 10,67%. O único estado do Brasil que deu reajuste aos servidores. Boa parte dos estados parcelando salários, atrasando o 13º salário no final do ano, não tendo recursos para honrar os seus compromissos. E lá no Paraná, pagamento do 13º adiantado, reajuste para os servidores, obras, todos os compromissos em dia e um grande investimento em obras de infraestrutura por todo o estado. Agora parece que o senhor vai ter dor de cabeça também com os policiais civis. Eles anunciaram aí uma paralisação, não é isso? Mas é mais uma vez também questões que são insufladas por sindicatos, que representam cada uma das categorias, porque veja só, você atende o interesse dos servidores. O sindicato perde a força, perde a bandeira, e eles têm que estar o tempo todo se movimentando até para se fortalecer dentro das disputas internas pelo comando desses sindicatos. Pô, como é que vai fazer paralisação com 10,67% de reajuste? O único estado do Brasil. Boa parte dos estados, os servidores não estão recebendo em dia. Quando eu entrei no governo, a principal reivindicação desta categoria era o subsídio, que nós implantamos também. Enfim, tudo que nós pudemos fazer e mais um pouco foi feito para os servidores. Só que no momento de crise, todos têm que apertar os cintos. A crise é para todos. Não é só para o brasileiro comum, não é só para você, para o empresário. A crise é para todos. Hoje quem está mantendo o emprego no país ergue as mãos para o céu. O servidor público também tem que entender que ele tem que apertar os cintos. Não é o tempo todo querer reajuste, aumento salarial e exigências que são, neste momento, descabidas até em função do reajuste que nós concedemos. Mas nós fechamos o ano passado, voltando ao assunto do ajuste, depois de tantos ataques, tantas agressões, que confesso, abalou sim, trouxe um desgaste para a aprovação do meu governo, trouxe um desgaste pessoal a mim, mas eu acredito que quando a gente age dentro da verdade, da coerência, de forma responsável, a verdade demora um pouco, mas ela aparece. E hoje está aparecendo. Hoje, nos meios políticos, todos reconhecem o esforço e a coragem que nós tivemos para fazer o ajuste no estado do Paraná, que hoje passa a ser exemplo nacional. Mas fechamos o ano comemorando divulgações de órgãos nacionais e internacionais os mais respeitados. O IBGE apontou em dezembro do ano passado que o Paraná, através da sua divulgação, assumia a inédita posição de quarta economia mais forte do Brasil. O grupo britânico The Economist, que faz regularmente estudos comparativos entre os estados brasileiros, o que era em 2010 a divulgação, Paraná, quinto estado mais competitivo do país, 2013 saltamos para o terceiro colocado, e agora, ano passado, segundo estado mais competitivo do Brasil, atrás apenas de São Paulo. E eu não tenho a pretensão de querer concorrer com o estado do porte e das condições que tem o estado de São Paulo. E Financial Times, há cerca de 4 meses, divulgou que o Paraná é o estado que tem a melhor estratégia para atração de investimentos da América do Sul. Então, são conquistas que apontam que nós estamos, de fato, no caminho certo. Então, são números que nos orgulham. Fico feliz pelo meu estado, fico feliz pelos paranaenses, porque essas conquistas foram em conjunto. Todos fizeram um esforço para que, nesse momento, o Paraná merecesse esse destaque nacional. O senhor falou das finanças em ordem, mas só para a gente esgotar aqui a questão dos servidores, tem um levantamento feito pelo portal G1, que aponta que pelo menos 4 categorias estaduais do Paraná estão com atrasos nos pagamentos de promoções e progressões.
O portal ouviu os sindicatos, obviamente, o senhor já falou sobre eles, e aponta as áreas de saúde pública, polícia científica, sistema penitenciário e educação. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e é isso que eu queria perguntar para o senhor, diz também que há problema de entrega de merenda. Tem problema de entrega de merenda no estado? Não teve. Veja só, são 2.200 escolas no estado do Paraná e mais ainda temos convênios com escolas especiais, as APAES. Nós melhoramos demais a qualidade dos alimentos que compõem a nossa merenda escolar. Hoje você pergunta em qualquer escola, para o pai, mãe de aluno, para os alunos, para os professores, para os profissionais de educação, é incomparável a qualidade da merenda hoje da que era fornecida nas escolas estaduais no governo anterior. Antes eram alimentos em conserva, carne enlatada, hoje nós temos produtos saudáveis. O Paraná é o estado brasileiro que mais adquire alimentos da agricultura familiar. Tem uma lei federal que exige que 30% da aquisição de alimentos seja da agricultura familiar. O Paraná já passa de 50% de aquisições. O que era investido no governo anterior, 3 milhões de reais para a agricultura familiar, hoje são 38 milhões de reais, praticamente 13 vezes mais investimentos. E também alimentos orgânicos. É óbvio, uma ou outra escola, um fornecedor atrasou na entrega, é isso que o sindicato bate, é isso que é divulgado pela imprensa. Mas não há problema, está tudo solucionado no estado do Paraná em relação às nossas merendas, que por sinal, volto a insistir, tem muita qualidade. E as categorias, em relação aos pagamentos de progressões e promoções, veja só, se eu tivesse pago promoções e progressões e não desse o reajuste, como 99% dos estados brasileiros não deram, o reajuste foi zero Brasil afora, nós demos 10,67. Se eu pegasse esse dinheiro, pagasse promoções e progressões, ainda sobraria dinheiro. Então, vou dizer, é irregular, mas é uma prática que acontece nos governos. Eu paguei mais de 100 milhões de reais de promoções e progressões atrasadas do governo anterior, quando eu assumi em relação aos professores. E agora já está o compromisso selado que com o ajuste fiscal que nós fizemos, nós vamos zerar para o ano que vem, todas as promoções e progressões serão pagas para todas as categorias do funcionalismo. Queria fazer duas perguntas para o senhor aí, já falando, partimos um pouco para a política nacional e até eleições, mas antes, uma notícia de março informa que a Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça que investigasse o senhor por suspeita de uso do dinheiro da Receita Estadual na sua campanha. Eu queria que o senhor explicasse essa investigação do Ministério Público, o que foi que aconteceu. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Ninguém está imune a ter denúncias, a terem armações até de adversários políticos, seja lá o que for. E eu sempre defendi, em relação a qualquer pessoa e principalmente em relação a mim, que as investigações aconteçam com profundidade e ninguém mais interessado do que eu quer que aconteça o mais rápido possível para que tudo seja esclarecido para a sociedade. Esse delator que falou que teria algum esquema para desvio para a minha campanha, ele não diz nome de pessoas, ele não diz valor, ele não diz em que lugar foi dado, como acontece na Operação Lava Jato. Luiz Antônio de Souza, ele diz que entregava o dinheiro para o empresário Luiz Abi Anton, que seria parente do senhor. Bom, o que eu ouvi não é isso, que ele disse que tinha um esquema, ele próprio não entregou, mas tinha um esquema de arrecadação. Mas não disse quem, onde, como é que foi, isso não disse. Disse que tinha uma rede lá. Isso não há nenhuma confirmação. E ele estava sendo investigado e monitorado por corrupção na Receita, que por sinal ele é réu confesso. Ele admite que ao longo de 30 anos da sua carreira na Receita do Estado praticou crimes de corrupção. Mas os crimes de corrupção na Receita já são de 30 anos antes. Ou melhor, antes dos 30 anos que ele está na Receita já eram praticados esses crimes. Esse foi pego em crimes de pedofilia, foi pego num motel com uma criança e daí entrou numa delação para se livrar de uma pena possivelmente que passasse de 100 anos. Então ele fez essas delações, mas sem nenhuma prova material dessa situação. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Então, vamos falar de política nacional. Bom, nas próximas semanas deve ser aprovado o impeachment da presidente já afastada Dilma Rousseff. O presidente Michel Temer passa de interino a ser o presidente
do país. Eu queria saber qual é a sua avaliação do governo Temer, das primeiras medidas que ele tomou até agora para os estados, até porque a questão da dívida dos estados, o Paraná não é dos piores, tem estados piores como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, mas é uma questão importante. Qual que é a avaliação do senhor? Uma avaliação positiva, até diante do quadro atual do país, de uma profunda crise financeira nacional, uma crise política também, e eu concordo, a avaliação praticamente de todos, que enquanto não houver o julgamento final do impeachment e ele possa, de fato, assumir como presidente efetivo deste país, não mais interino, as coisas são difíceis até lá, porque tem muitos entraves de ordem política e que podem mudar, às vezes, o curso desse impeachment que todos acreditamos será efetivado nos próximos dias. Então, até lá, algumas medidas, pressões políticas, partidárias do Congresso acabam prejudicando o nosso país, sobretudo no momento que deve-se ter muita austeridade para que o Brasil saia o mais rápido possível desta crise e retome o caminho do crescimento, do desenvolvimento, da geração e proteção de empregos. Você acha que o seu partido, o PSDB, deve seguir no governo Temer? Isso foi avaliado no início, se o PSDB devia fazer parte deste governo ou não. Especula-se uma futura reforma ministerial, um novo ministério, a partir do momento que ele assumir a condição de presidente efetivo, por isso pergunto. E a primeira palavra em relação ao dever e à responsabilidade do PSDB com o Brasil foi dada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que alertou a todos nós do partido e, obviamente, todos respeitamos muito uma palavra e a sabedoria deste grande estadista Fernando Henrique Cardoso, que disse: nós ajudamos a afastar a presidente da República e agora temos a responsabilidade de ajudar na governabilidade para que o país saia definitivamente desta crise. E colocamos para o presidente Temer, o partido, que o PSDB não tinha nenhum nome a oferecer, mas que ele ficasse à vontade se quisesse dispor de algum dos quadros do PSDB, e temos bons quadros de pessoas muito qualificadas e preparadas, estaria à disposição para integrar a sua equipe. E hoje temos aí ministros que ocupam cargos importantes no governo do Michel Temer. E acredito que podemos continuar dessa mesma forma, mesmo que haja uma reforma dos ministérios após a efetivação da presidência. E o PSDB, acredito que está cumprindo um bom papel e ajudando o país. Se for que o PSDB tem bons quadros no cenário nacional, tem pelo menos 3 quadros que poderiam disputar a presidência da República em 2018, né? O senador Aécio Neves, o também senador, ministro, José Serra, governador-geral do Alckmin aqui de São Paulo. Qual dos 3 é o seu candidato para 2018? Acabaram de fazer essa pergunta um tempo atrás, algumas horas atrás. Olha, para o meu gosto, para mim, é indiferente qualquer um deles. Eu tenho muita confiança na capacidade dos 3, na qualificação, no preparo para o exercício da presidência da República. Todos, em todos os cargos que ocuparam, tiveram um grande desempenho, se desincumbiram muito bem das suas funções e no aspecto pessoal da mesma forma. Eu tenho uma relação estreita, muito boa com qualquer um dos 3. Então, qualquer um dos 3 que viesse a ser presidente da República, o nosso partido, eu posso dizer, e os brasileiros estariam muito bem atendidos, o Brasil estaria em boas mãos. Conversei com o governador Beto Richa, do Paraná. Governador, obrigado pela nossa conversa, nossa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Nossa entrevista termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até a próxima.